O Redmi Note 7 foi o queridinho de 2019, vendendo mais de 20 milhões de unidades em apenas 7 meses. Claramente, ele caiu no gosto do povo, mas já se passaram 4 anos desde que o aparelho começou a ser vendido. Como é que é usar ele agora em 2023? Começando pela sua tela, o aparelho já contava com um estilo mais moderno para a época, ou seja, bordas menores, telas mais esticadas. O seu tamanho era de 6.3 polegadas e a sua resolução era de 2340 por 1080 para acomodar essa esticada, né? O seu painel era IPS e LCD, o que não impressionava assim tanto em qualidade como os aparelhos competidores que tinham com telas AMOLED, a exemplo do Galaxy A50. Mas ainda assim, era bem decente. O brilho até que fica razoavelmente alto, o contraste é bom. Para completar o multimídia, nada de som estéreo, infelizmente. Mas o som mono é sim bem potente e até proporciona uma experiência bem interessante no multimídia, mesmo para hoje em dia. E é claro, é sempre legal ver ali em cima o nosso P2. Seu processador era algo bem chamativo para a época. Seu Snapdragon 660 ficava ali acima do 636, utilizado no Moto G7 Plus, e ficava bem páreo ao Exynos 9610, emplacado no Galaxy A50. Ele era acoplado a 3 ou 4 GB de RAM, 32, 64 ou 128 GB. Seu setup mais comum, que é o que eu tenho aqui, era o 4 GB de RAM e 64 GB, né? Ali o custo-benefício entre as versões. Hoje, é evidente que o aparelho não surpreende mais tanto quanto na época, né? Obviamente. Mas olha, eu vou falar para vocês, também não deixa na mão, não. Seu desempenho bruto, como podemos ver em benchmarks como o Antutu, é semelhante a de um Galaxy A03, fazendo ele então tão atual quanto a de um aparelho de entrada de hoje em dia. Nada mal para um aparelho de 4 anos. O que isso vai significar ali no dia a dia? O aparelho rodará aplicativos comuns do dia a dia sem nenhum travamento ou algo do gênero e poderá inclusive rodar os games eventuais sem muitos problemas também. Olha, não, ele não vai rodar os games mais pesados como COD Mobile ou PUBG nas melhores qualidades. Mesmo na época em que ele foi lançado, ele já não conseguia isso e obviamente anos se passaram, os jogos vão ficando um pouquinho mais pesados com os updates e tudo mais, então é possível que ali nas qualidades baixas até você consiga rodar sem muitos travamentos, mas nada muito além disso. Aqui para meu teste eu coloquei Free Fire nele, nas qualidades padrões que o jogo recomendou, e eu não percebi nenhum travamento sequer. Games mais leves então, como Subway Surfers ou algo do gênero, rodam ainda mais tranquilo nesse aparelho sem nenhum engasgo ou algo do gênero. Passando para as câmeras, aqui a gente também tem uma outra área em que o aparelho impressionava bastante na época em que ele foi lançado. Os sensores de 48 megapixels ainda não eram tão comuns assim em intermediários e a sua qualidade era, novamente, a par com aparelhos da Samsung como o Galaxy A50. Por mais que ele sim ficasse faltando uma câmera para esse modelo da Samsung, que é a Ultra Wide. Aqui a gente tem apenas um sensor principal de 48 megapixels e uma secundária para o desfoque de 5 megapixels. A frontal é de 13 megapixels. E olha, nos testes que eu fiz no aparelho, eu me surpreendi bastante. Já testei aqui no canal diversos aparelhos da Xiaomi, tanto os mais recentes, mais caros e etc. E eu normalmente não me impressiono muito com as câmeras desses aparelhos. Mas eu vou falar, esse aparelho aqui, tendo a idade que ele tem, sendo um aparelho intermediário na época que ele lançou, passando-se 4 anos depois, eu sinceramente esperava um resultado muito pior. As fotos têm boas cores e mesmo quando a luz cai um pouquinho, ainda assim não temos tanto ruído nas fotos quanto era de se esperar de um aparelho mais simples.
conseguimos sim capturar fotos com qualidades bem competentes. Apenas Full HD 60 fps no aparelho, no entanto, algo que era bem normal para essa época, infelizmente. Passando para a bateria, né? Aqui o aparelho conta com a capacidade de 4.000 mAh. Na época, né, a sua autonomia era bem na média, ali ficando apenas abaixo de aparelhos realmente focados em autonomia, como o Galaxy M30. O carregador de 10 watts que acompanhava o aparelho, no entanto, não era ali tão forte, demorava bastante para carregar o aparelho. Pelo menos, sim, ele suporta um carregador de até 18 watts se você adquirir um separadamente, o que ajuda bastante no tempo de carregamento, né? O meu aparelho que eu tenho aqui, obviamente, é um aparelho usado, né, com a bateria degradada. Ele teve mais ou menos ali próximos a 3 anos de uso. Para testar um pouquinho a sua bateria, eu rodei ali, eu só coloquei ele para rodar o YouTube por 1 hora. O aparelho gastou por volta de 20%, ou seja, em uso leve é possível ali 5 horas de tela, o que não tá nada mal para um aparelho dessa idade. Isso significa que se você não forçar muito, ainda é possível de usar esse aparelho sem muitos problemas em bateria, mesmo tantos anos depois assim de que ele foi lançado. E obviamente, se você trocar a bateria, então ainda dá para perceber que o aparelho sim tem uma bateria muito legal. Em quesitos de extras, eu acho que é interessante notar que o aparelho conta ali tudo com o básico, né, que é de se esperar mesmo ainda hoje em dia. A gente tem Wi-Fi 5 GHz, tranquilamente, e a gente tem sensor infravermelho na parte de cima do aparelho, que é sempre uma coisa legal de ver nos aparelhos da Xiaomi. Você consegue controlar diversos aparelhos como se você tivesse um controle remoto mesmo. A gente também tem sensor de impressão digital, né, aqui na traseira, um sensor um pouco mais tradicional, ou seja, não enfiado na tela nem nada do gênero como aparelhos mais recentes, mas sinceramente o aparelho funciona até que muito bem, o sensor, não tive nenhum problema muito de acurácia, que é essa questão, né, os sensores quando passaram para frente nas telas, eles acabaram perdendo um pouco da velocidade, da acurácia toda em prol dessa tecnologia mais recente, tralala. Enquanto esse aqui mais tradicional tem seus benefícios sim. A MIUI, né, que o aparelho foi lançada, era a 10, junto com o Android 9. Em seu período de suporte, ele chegou a receber até a MIUI 12 e o Android 10, seguindo infelizmente o costume da Xiaomi de apenas um grande update. Ele recebeu sim algumas atualizações de segurança por mais um tempinho. Neste momento, meu aparelho aqui tem até atualização de outubro de 2021. Ou seja, cada vez mais que o tempo que se passa, o aparelho pode ficar vulnerável a ataques por conta do Android defasado. Mas no quesito de aplicativos em si, é provável que não haja limitações nesse sentido por um bom tempo ainda. O WhatsApp, por exemplo, precisa de apenas o Android 4 para rodar, bem longe do Android 10 esse aparelho aqui. Durante o vídeo você pode ter percebido que eu sempre comparei ali com os aparelhos da época, principalmente com o Galaxy A50, seu principal competidor. A diferença era com certeza o preço na época. O modelo chinês era facilmente encontrado, importado, sendo vendido por lojas terceiras, por preços bem abaixo do cobrado oficialmente pela DL, né, revendedora oficial da marca no Brasil. Com isso, era possível comprar esse aparelho aqui por volta ali dos R$1.000, R$1.100 em 2019, enquanto o modelo da Samsung custava normalmente 50% a mais, na faixa dos R$1.500. Uma bela diferença para um aparelho que é basicamente focado em competir com a A50. Ele batia de frente em quase todos os quesitos. Desempenho bem semelhante, bateria semelhante, câmeras semelhantes. Dá para ver o porquê da sua popularidade, com certeza. Mas hoje, obviamente, em 2023, o assunto muda um pouco, já que no mercado de usados ele custa basicamente a mesma coisa que o modelo da Samsung, ali por volta dos R$500 a R$600. E ele
E o modelo da Samsung conta com o benefício de contar com o Android 11, um ano mais novo, que pode fazer uma diferença para você que quer ficar um tempo razoável com o aparelho. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando mais a fundo a linha A de 2019, a 30, 50, 70. Mas é válido dizer que são sim aparelhos que você precisa checar se está procurando adquirir um modelo desse hoje em dia. Enfim, de modo geral, o aparelho me impressionou bastante pelo seu desempenho suficiente e suas câmeras competentes. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vejo vocês semana que vem.